Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, você que está me assistindo. Eu espero que o Senhor enriqueça a sua vida com bênçãos, que a tua vida esteja sempre debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu quero nesse momento trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas de antemão eu já peço para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você se inscrevendo no canal e fazendo essas outras coisas que eu pedi, será muito importante para que esse canal possa crescer dentro desta plataforma. E aí nós vamos poder semear muito mais a palavra do Senhor. Nós vamos agora a uma breve vinheta. Logo em seguida, eu estarei retornando aqui para continuarmos a mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Eu quero convidar você, se tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, queridos? Amados, isso aqui foi uma mensagem que Deus trouxe ao coração do rei Salomão depois que ele construiu o templo do Senhor. Depois que o templo do Senhor estava construído, Deus chegou mais uma vez diante de Salomão falando com ele e deixou esta mensagem que está aqui. Então ele está dizendo ali que se nós quisermos alguma coisa da parte do Senhor, está ali a receita para que a gente possa conseguir. Então ele deixou bem claro ali que ali aquele lugar seria ricamente abençoado se aquelas pessoas cumprissem aquilo que o Senhor mandou. O título da nossa mensagem de hoje é Para Viver um Grande Milagre. Para o Senhor não há nada impossível. O livro de Lucas 1:37 diz isso, que para Deus nada é impossível. Mas para recebermos de sua parte o milagre que precisamos, é necessário que tomemos algumas atitudes. E aí nós vemos aqui nesta passagem o que o Senhor fala com Salomão e deixa para ele uma palavra, para que ele transmita ao povo, para que o povo compreenda que se aquilo for feito daquela maneira, nunca ficarão sem ter as bênçãos do Senhor na sua vida. E isso, queridos, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Quando nós trazemos hoje, centenas de anos depois, aquilo que Deus falou a Salomão, esta palavra ainda está fresquinha para mim e para você nos dias atuais. Se nós cumprirmos aquilo que a palavra de Deus determina, com certeza nós vamos alcançar um milagre. Só tem necessidade também de ensinar as pessoas que milagre não é passe de mágica. Milagre não é estalar de dedo e a coisa acontecer. Mágica é aquela coisa de ilusionismo que fazem no circo ou em algum tipo de teatro. O nome já diz, ilusionismo. São coisas ilusórias. Milagre não é ilusório. Milagre é real. Milagre é verdadeiro. Deus faz o milagre na vida do homem quando o homem se dobra diante dele. Por que nós encontramos tantas pessoas que têm uma vida tão maravilhosa e você olha aquela pessoa é simples, aquela pessoa é uma pessoa que não tem riquezas, aquela pessoa é uma pessoa que não tem nenhum tipo de soberba, de orgulho e é uma pessoa muito feliz. Aí você fala, como é que uma pessoa pode ser tão feliz assim? Pode viver uma vida dessa forma, não tendo nada, vivendo com o mínimo necessário. O que é isso? Isso é Deus na vida dela. Porque o milagre que a gente fala muitas vezes, existe um milagre, por exemplo, o milagre da cura. A pessoa está por uma doença que chegou no médico, o médico falou, olha, eu não te dou 6 meses de vida. Às vezes tem alguns médicos que usam até dessa forma mesmo para falar, ou chama alguém da família para dizer isso. Talvez uma pessoa receba uma notícia dessa. Este é um tipo de milagre.
que Deus pode realizar na minha e na sua vida. Eu já vi muitos casos disso. Eu tenho condições de falar até mesmo de um que aconteceu na minha casa. Há muitos anos atrás, quando eu estava ainda numa das igrejas do nosso ministério, eu não era pastor, a minha esposa tinha passado por um momento muito difícil na saúde, ela teve depressão, ela começou a ter uns descamação pelo rosto e o médico examinou e falou que aquilo ali era câncer de pele. Quando ele fez esses exames e falou para ela que aquilo ali era câncer de pele, deu um remédio para ela tomar e falou que esse remédio provavelmente resolveria, porque era no começo ainda. Mas se aquilo voltasse, aí era uma confirmação de que não teria um jeito assim tão fácil de resolver, porque aí seria a confirmação que realmente era um câncer estabelecido no corpo dela. E o tempo passou, alguns meses se passaram, ela tomou remédio, aquele negócio sumiu. Quando foi um tempo depois, aquele negócio apareceu de novo e começou a aparecer com uma aparência mais forte. Aquilo deu um temor muito grande em todos nós da casa. Eu fiquei agoniado com aquilo, eu não sabia, meu Deus, o que está acontecendo? E eu clamando ao Senhor, pedindo para Deus que Deus viesse cuidar da minha esposa. Nós fomos procurar um médico novamente, eu nem me lembro mais, faz tanto tempo isso. Eu acho que nós fomos procurar o médico falou, foi aquilo que eu falei mesmo, se fosse isso acontecesse, era confirmação. Nossa, aquilo ali nos trouxe uma agonia muito grande. Mas num determinado dia, nós estávamos na igreja em que eu congregava com a minha família, eu fazia parte do grupo de intercessores. E naquele dia nós temos um culto de domingo, a minha esposa estava sentada no meio do salão, no meio dos irmãos, numa cadeira bem na beirada do corredor. Eu estava no fundo da igreja, em oração, junto com alguns irmãos, que a gente ficava intercedendo pelo culto. Quando terminou a mensagem, o pastor que estava ministrando chamou algumas pessoas lá na frente, e quando ele chamou as pessoas, ele chamou o grupo de intercessão para virem orar por aquelas pessoas e pôr as mãos. Eu fazia parte da intercessão. Quando eu estou a caminho, eu fui o último a sair do meu posto, quando eu estou a caminho, passando próximo da minha esposa, eu ouvi uma voz no meu coração dizendo: hoje você não vai orar pelas pessoas lá na frente, hoje você vai orar pela sua esposa, pela cura dela. Eu parei no meio do caminho, olhei para os lados, falei, estou ouvindo coisa, mas obedeci. A minha esposa estava ali com as mãos para frente, eu segurei na mão dela, a outra mão eu coloquei sobre a cabeça dela e comecei a orar, profetizando na vida dela, determinando que naquele dia aquele mal estava caindo por terra. E oramos ali naquele momento. Não lembro quanto tempo foi de oração que o pastor estava fazendo lá na frente, e eu não fui até lá para orar pelos irmãos que tinham ido, eu orei pela minha esposa. Quando acabou aquela oração, eu me lembro que a única coisa que eu falei para ela é o seguinte, falei, você crê que Deus está te curando nesta noite? E ela falou, eu creio. Eu abracei com a minha esposa e depois eu voltei para o meu lugar. Nunca mais aquela escamação que estava aparecendo sumiu, nunca mais voltou. Naquele dia Deus curou a minha esposa. Nós precisávamos de um milagre, e aquele milagre veio naquele momento. Mas o maior milagre da nossa vida não é talvez esse, porque esse é um milagre para a terra, é um milagre que acontece para você usar aqui na terra. Mas o maior milagre que nós temos é o milagre da salvação. E o milagre da salvação, quando nós olhamos, alguém pode falar, pô, mas salvação é milagre? Com certeza, porque tem pessoas que são tiradas do mais profundo poço de perdição, e essas pessoas são trazidas à luz, são tiradas daquelas trevas já, a pessoa já está com o passaporte carimbado para o inferno, e ela é tirada lá de dentro, e ela é trazida de volta à vida. É um milagre fantástico da parte do Senhor. Mas é como eu falei, o milagre para acontecer, Deus é o Deus do impossível. Para Ele não tem nada, Ele pode simplesmente estender a sua mão, apontar numa direção e acontecer algo. Mas Ele quer também da nossa parte uma prova de que nós somos gratos a Ele em tudo isso. Então é necessário que eu e você, se queremos um milagre, que nós nos preparemos para esse milagre. Nos preparar pelo milagre não é somente você se preparar para receber algo de Deus, mas você se preparar para entregar a Deus aquilo que Ele quer ver de você. E aí nós lemos aqui no livro de 2 Crônica 7:14, que diz o seguinte, que nós devemos o quê? Primeiramente, nos humilharmos diante do Senhor. Quando falas de humilhação, de humilhar, não é constrangimento e vergonha, é reconhecer em Deus quem Ele é. É reconhecer que o nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus onisciente, onipresente,
onipotente, criador de todas as coisas. É o Deus que, com o mover dos seus dedos, ele pode mover o universo. Então esse é o papel nosso como homens e mulheres de Deus que buscamos por um milagre. Primeiramente, reconhecer o Senhor, reconhecer aquele que pode fazer o milagre. Não é somente buscar pelo milagre, mas tem que reconhecer quem é que vai fazer esse milagre. E quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos mostrando esse reconhecimento. Mas tem que ser uma coisa verdadeira, não pode ser uma coisa superficial. Hoje, nós entrarmos dentro da casa do Senhor, ou mesmo em outro lugar, na nossa casa, no nosso particular de oração, nós clamarmos ao Senhor e dizemos que confiamos naquilo que Ele é, e de repente, daqui a pouco, nós tomamos atitudes que mostram que aquilo que nós falamos não é verdade. Então, tudo isso precisa ser contido nas nossas vidas. Precisamos saber lidar com tudo isso. Uma outra situação que a gente entende que está na palavra do Senhor, que precisa ser feito se nós queremos alcançar este milagre, é a oração. Ninguém consegue nada de Deus se não colocar diante dele. Se nós não colocamos, e como nós colocamos diante de Deus? Através da oração. Na realidade, é falar ao Senhor tudo o que precisamos, sentimos e principalmente o quanto necessitamos dele. Nós temos que reconhecer que nós somos necessitados do Senhor na nossa vida. Nós não temos que ir na igreja somente no dia que nós queremos algo da parte de Deus. Nós precisamos estar na igreja, na presença do Senhor, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós precisamos estar buscando no Senhor aquilo que queremos, aquilo que almejamos, porque Ele é o único que pode nos conseguir, é o único que pode fazer por nós, porque Ele é o Deus do impossível. E se o milagre há de acontecer na minha e na sua vida, será através dEle. Talvez muitas pessoas podem acontecer algumas coisas e acreditarem a outros, a deuses feitos pela mão do homem. É muito comum no nosso país é miscigenado, nosso país tem cultura de praticamente quase todos os países da terra, principalmente aqueles que vieram no tempo da colonização, trouxeram dentro da bagagem os seus deuses, as suas crenças, e isso foi espalhado dentro do nosso país. Porém, aquele que já conhece ao Deus de Israel, aquele que já conhece ao Deus vivo, não tem que se dobrar diante de outros. Nós temos que buscar sim, a nossa oração é para que o Senhor venha mover as águas nesse país, é para que o milagre venha acontecer na nossa nação, não somente na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso país, dos nossos governantes. Tudo isso precisa ser feito. E nós que somos aquele que conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade diferente. Nós temos que apresentar Jesus para esta nação, temos que apresentar o milagre que Ele tem para realizar nesse país, e que nós possamos verdadeiramente ser esse instrumento de Deus para fazer esta obra necessária. Uma outra coisa que nós temos também, que a palavra de Deus fala, buscar a face do Senhor, é nos colocarmos diante do Senhor em santidade e também em intimidade com Ele. Quando você busca a face de alguém, você busca aquela pessoa, você vai procurar saber, você vai poder viver a intimidade daquela pessoa. É quando nós buscamos a face do Senhor, nós buscamos pela intimidade com Ele, nós buscamos por santidade diante dEle, porque o nosso Deus é santo. Então nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos ficar simplesmente alheios a tudo isso. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender que se queremos um milagre da parte do Senhor, temos que buscar este milagre diante dEle, em todos os momentos. É através de nos humilharmos diante dEle, é através da oração e também através de buscar uma intimidade com Ele, buscando a sua face. Isso tudo, queridos, é muito necessário. Nós não vamos conseguir nada da parte do Senhor se nós levantarmos de manhã e formos cuidar dos nossos afazeres, de levantarmos como um cavalo e dormirmos como um burro, sem orar, sem ler a palavra. Eu falo isso para nós que somos cristãos. Quem não é, infelizmente, a pessoa não tem esse hábito, não aprendeu, mas tem oportunidade de aprender. Se ouvir esta mensagem, ela pode entender. Eu conheço pessoas que eles não são crentes, não são frequentadores de nenhuma igreja evangélica, mas se você colocar no papel o que essas pessoas fazem, eles vão colocar muito crente no bolso. Eu tenho um amigo, ele não é crente, ele fuma, ele bebe, é um amigo excelente, trabalhou comigo muitos anos, somos excelentes amigos, já falei muito de Jesus para ele, mas ele prefere continuar do jeito que ele está.
Esse amigo, ele bebe, ele fuma, ele gosta de farra, ele com a família, ele não é um cara de andar na promiscuidade, na prostituição, nada disso. Mas ele gosta de festa, ele gosta de farra, ele gosta de dançar, ele gosta de beber. Mas pensa num cara que levanta todos os dias, 6 horas da manhã, dobra o seu joelho do lado da cama e ora a Deus agradecendo por mais um dia. Quando a gente ia trabalhar, nós sentávamos para almoçar. Era eu numa mesa, às vezes ele em outra, porque às vezes o refeitório não cabia todo mundo junto. Muitas vezes eu estava ali, eu fazia a minha oração para almoçar. Daqui a pouco ele chegava com o bandejão dele, ele estava do lado, fechava os olhos, também orava agradecendo a Deus. Coisa que eu não vi muito crente fazer. Às vezes ficava com vergonha. Eu olhava lá, poxa, nós temos irmãos aqui na fé, que chega ali e senta para almoçar. Não estou aqui criticando ninguém, mas eu vi pessoas fazer isso. Então a gente sabe que tem muita gente que é dessa forma. Esse moço, por exemplo, ele tem uma vida boa, uma vida próspera. Por quê? Ele é um cara que ele dedica tempo para Deus e é uma coisa que precisa ser feita. Precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Quem sabe nessa intimidade que ele tem buscado com o Senhor, uma hora o Espírito Santo toca nele e ele vai receber isso de uma forma diferente e ali ele toma uma decisão de mudar a sua história. Aconteceu comigo. Teve uma época da minha vida que algumas coisas foram acontecendo que eu fui desistindo daquilo que eu vivia, desistindo das coisas que eu gostava e eu mesmo não entendia por quê. Que eu estava deixando de ter prazer em algumas coisas, mas mais tarde eu percebi que era Deus operando na minha vida, já operando um milagre para me trazer de volta aos caminhos dele. Então é muito importante que a gente entenda isso, queridos. Outra coisa muito importante é converter-se dos seus maus caminhos. Muitas vezes nós andamos no caminho do Senhor, praticamos coisas que não deveríamos praticar e conscientes, que é o pior. Quando você pratica sem você saber que está fazendo errado, é uma coisa. Quando você olha para o livro de 1 Coríntios capítulo 6, verso 22, verso 12, ou capítulo 10, 23, que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, muita gente usa isso em seu favor para fazer o que não deve. Mas tudo me é lícito. Mas me convém? Não sei. É o que muitas vezes eles respondem. Mas a palavra de Deus, ela complementa dizendo, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei levar por nenhum deles. Então nós temos que entender que tudo pode ser lícito hoje na vida que nós levamos. Quantas coisas que no passado eram conhecidos como transgredir a lei e hoje já não é mais. Antigamente, uma pessoa tinha muitas coisas que a pessoa não podia fazer e hoje ela faz abertamente. Há muitos anos atrás, se você visse um casal de homem, 2 homens ou 2 mulheres se beijando, era capaz de ir preso. Hoje, se você falar alguma coisa, quem vai preso é você. Então, hoje já entendem que aquilo ali não tem problema. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Temos que saber lidar com as coisas, porque não é por aí. Amém, queridos? Então, vamos lá. Se converter é reconhecer nossos pecados e fraquezas, buscando arrependimento, pois sem isso nada conseguiremos. Se nós não nos reconhecermos como pecadores, pedirmos perdão ao Senhor e buscarmos sair longe, viver longe daquilo, nada vai acontecer na nossa vida. Por que muita gente tem um pecado que Deus tem um milagre que Deus tem preparado para a vida dessa pessoa, mas o milagre não acontece? E aí a pessoa olha e fala assim, poxa, mas esse milagre aconteceu na vida do meu irmão. Esse milagre aconteceu na vida do meu familiar. Esse milagre aconteceu na vida do meu amigo e não acontece comigo. Vai lá buscar na sua vida como é que você está vivendo. O que você tem vivido diante do Senhor e como você tem vivido diante do Senhor para ver se não tem alguma coisa que você precisa mudar. Por isso, Deus fala para Rei Salomão, se converter dos seus maus caminhos. Não é simplesmente você... eu vou mudar isso aqui, me arrependi, vou fazer. Não, é se converter mesmo, é mudar de direção. Porque uma das coisas que é muito importante, que antigamente eu não entendia muito, mas depois eu vi umas pregações, vi uns estudos e eu aprendi. Por exemplo, nós falamos muito, a Bíblia fala sobre pecado e fala sobre iniquidade. Pecado é o que nós cometemos diariamente, porque o homem é falho e a essência do pecado está impregnada em nós. Enquanto nós não formos levados daqui para a glória, o pecado vai estar junto conosco todos os dias. Agora tem uma outra coisa que a Bíblia chama de iniquidade. Ou seja, pecado é tudo aquilo que nós praticamos que vai contra a palavra do Senhor. A iniquidade é esse mesmo pecado que você
mantém, que você sabe que é pecado e você continua fazendo, ou seja, é viver na prática do pecado. Pecar, todos nós pecamos. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que eu e você, nós somos falhos. Nós somos homens que somos falhos, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Agora, nos manter na iniquidade é nos mantermos na prática do pecado. É aquela pessoa que ela comete um pecado, ela vem diante de Deus, reconhece que errou, pede perdão, daqui a pouco ela está fazendo de novo. E depois ela vem e pede perdão, daqui a pouco ela está fazendo de novo. Por quê? Porque ela foi seduzida pelo pecado e ela não consegue largar. E ela aquilo ali se torna uma prática habitual na vida dela. E assim como a mentira, que a pessoa mente tanto que daqui a pouco a mentira dela, ela própria acredita que é verdade. O pecado acaba sendo a mesma coisa. A pessoa peca tanto numa determinada área que vai chegar um tempo que aquilo ali acaba sendo normal para ela, ela já não acha nem que é pecado mais. Então nós precisamos tomar cuidado. Por isso a Bíblia nos ensina: converter-se dos maus caminhos. Com isso estará o Senhor atento a tudo. Verso 15 diz que ele diz o seguinte, que então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizerem neste lugar. Ou seja, o Senhor avisa a Salomão que aquilo deveria ser feito e que ele estaria atento a tudo que estaria acontecendo ali para abençoar aquele lugar. Então, queridos, quando eu e você entendemos a mensagem do Senhor na nossa vida, que nós queremos algo da parte de Deus, nós temos que buscar isso, buscar dessa forma. E o que nós temos buscado da parte do Senhor? Qual o benefício que desejamos da parte do Senhor? O que você deseja? Você que está me assistindo aí do outro lado, o que você deseja da parte de Deus? A receita está dada. Se humilhe, ore, busque a face do Senhor, largue os maus caminhos. É isso que o Senhor quer que eu faça, que você faça. Nós não precisamos ir além disso. Nós não precisamos deixar de viver uma vida nessa terra, já que nós estamos aqui, precisamos viver, então que nós possamos viver uma vida abundante. Mas vida abundante não tem que ser no meio da promiscuidade, no meio das coisas erradas. Eu posso ter uma vida abundante vivendo uma vida simples, mas vai ser uma vida abundante porque Deus há de me guiar. Então é desse jeito que precisa ser. Qual o benefício que desejamos da parte do Senhor? Tudo na vida tem um preço, queridos. Gratuito só a salvação, pois Jesus já pagou por nós. Precisamos então seguir os conselhos que está em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é a receita, não tem outra receita. Claro que tem muitas outras coisas que você pode somar a isso, quebrantamento, por exemplo. Uma pessoa quebrantada diante do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Então também o quebrantamento pode ser incluído no meio dessa questão. Muitas outras coisas, sabe? Você fazer o bem para as pessoas também pode ser incluído, você abençoar, porque lá no livro de Mateus 25:31 diz que um dia o Senhor virá como um rei e ele separará as nações, deixará para a direita uns e para a esquerda outros, vai falar daqueles que o serviram, o ajudaram, o vestiram, o deram de comer, entra para o gozo eterno, e o outro ele vai mandar para o inferno, que fizeram tudo ao contrário. Então também pode ser incluído como alguém que quer um milagre da parte de Deus, fazer as coisas dessa forma. Como nós vemos lá, por exemplo, a parábola do samaritano. Nós vemos um sacerdote que passou do lado daquele homem que estava agredido e simplesmente não deu a mínima. Vemos também um levita que faz a mesma coisa, porém um samaritano, que era um homem discriminado pelo povo judeu, passou ali e ajudou aquele homem. Quem você acha que Deus vai abençoar? Não precisa nem perguntar, né? Então, está explicado, está aí a resposta para nós. Concluído, queremos um milagre, então vamos em busca dele com as armas aqui ensinadas. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Mais uma vez eu te peço, manda essa mensagem para as suas redes sociais, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por esta palavra, Senhor. Que ela possa alcançar os corações, que ela possa ter guarida e que em nome de Jesus possa ser principalmente praticada pelos meus irmãos. Que a
tua graça, o teu poder seja manifesto em todos nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, muito obrigado por você me aturar até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.